É muito bom estar aqui novamente com você para mais uma mensagem da série Papo de Discípulo. Eu espero e oro que nesses poucos minutos que vamos passar juntos, Deus fale com você. Deus está em desertos e cavernas. Este é o nosso tema de hoje. Você já parou para pensar nisso? Que não há lugar longe demais para Deus? Que não há lugar ou circunstância da nossa vida em que Ele não esteja? No Salmo 139, versículos 7 a 10, Davi reflete sobre esta certeza. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Esta é uma palavra aos que se sentem terrivelmente sozinhos. Não há deserto, não há caverna, não há fim de mundo onde Deus não esteja. As pessoas podem não estar conosco, os amigos podem ter nos abandonado, a família pode ter nos traído, mas Deus, Ele jamais nos deixa. Se você está passando pelo deserto, lembre-se disso. A mão direita de Deus te guia e te sustenta. Você não é o primeiro ou único a passar pelo deserto. A Bíblia nos mostra personagens que passaram por desertos e cavernas, mas foram sustentados pela mão de Deus. Um personagem bíblico que viveu 40 anos no deserto foi Moisés. Sua história está em Êxodo. Ele havia sido criado na casa do faraó do Egito, mas seu povo, os israelitas, era escravo no Egito. Um dia, ao ver um egípcio agredindo um israelita, ele não aguentou e acabou matando o egípcio. Quando o faraó soube o que ele tinha feito, quis matá-lo. Então ele fugiu para Midian. Ali ficou 40 anos apacentando ovelhas. Embora ele tenha se casado com Zípora, gerado filhos, ele era peregrino naquela terra. Aquela terra não era sua. Então Deus apareceu na sarça ardente, uma chama de fogo no meio de uma moita que não se apagava, e falou com ele que o havia escolhido para livrar o povo de Israel da escravidão. Moisés relutou, e nesse diálogo, que está registrado em Êxodo 3, nós vemos sua baixíssima autoestima. Ele se achava desprezível, ainda mais para aquela tarefa. Mesmo assim, Deus insiste e ordena que ele vá. E acredito que você conhece a história. Deus livra seu povo pelas mãos de Moisés, aquele que se achava um esquecido, um fugitivo, um zero à esquerda. Moisés fugiu por medo, quis esconder o seu erro, mas não pôde. Deus o encontrou e o chamou. Ainda há esperança para você. Você não terminará seus dias assim, humilhado e envergonhado. A caverna também não foi um lugar confortável para o profeta Elias. Ele se levantou contra Acabe, rei de Israel, que se casara com Jezabel e praticava todo tipo de idolatria. Em 1 Reis 16, versículo 30, diz que Acabe irritou muito mais Deus do que todos os outros reis antes dele. Elias predisse que não haveria chuva e houve fome e miséria naquela terra. Depois de 3 anos, Deus diz: darei chuva. Porém, antes ele queria que a idolatria fosse tirada do meio do povo, que eles voltassem a adorá-lo como único Deus. Então, Elias propõe um desafio e pede que Acabe reúna todo o povo no Monte Carmelo, o famoso desafio aos profetas de Baal, registrado em 1 Reis 18. Lá estavam 450 profetas de Baal. E o desafio era: eles sacrificavam um animal e o Deus que respondesse com fogo seria o único a ser adorado dali por diante. Os profetas de Baal clamaram muito, mas não houve resposta. Mas quando Elias orou, Deus respondeu com fogo, e esse fogo queimou o sacrifício, a lenha, as pedras, a terra e ainda secou a água que estava na valeta que Elias havia mandado que jogasse. O povo reconheceu que só o Senhor é Deus. Mas Jezabel, esposa de Acabe, ficou furiosa, porque Elias havia matado todos os profetas de Baal. Então ela mandou um recado dizendo que até o dia seguinte ela faria com ele como ele fez com os profetas. Elias temeu diante dessa ameaça. O homem tão cheio de fé, tão ousado, agora teve medo da ameaça de uma mulher. Pediu a morte para Deus e foi para uma caverna, se sentindo desprotegido, coitado. Então Deus o encontra ali,
Diz para ele que ele não está sozinho, o anima e ainda dá tarefas para ele. Ou seja, Deus estava dizendo: não é hora de morrer, Elias. Eu não te abandonei e ainda tenho trabalho para você. Por último, gostaria de lembrar a você que Jesus também foi para o deserto. Mateus 4, versículo 1 diz que Jesus, após ser batizado, foi cheio do Espírito Santo. Porém, o Espírito o conduziu para o deserto para ser tentado pelo diabo. Ele jejuou durante 40 dias, então teve fome. O diabo disse para que ele mandasse que as pedras se tornassem pães, mas Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo então disse: lança-te daqui abaixo, porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito. Porém, Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Finalmente, o diabo mostrou toda a glória deste mundo e disse: tudo isso te darei, se me adorares. Mas Jesus respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorará e só a ele servirá. Jesus venceu o maligno, mas ele foi tentado como o homem que era. Analisando esses textos, eu quero te perguntar: você se sente numa caverna, num deserto? O que te levou para esse lugar? Pode ter sido erro, como foi com Moisés. E muitas vezes nós, como crianças, queremos esconder os nossos pecados de Deus. Lembre-se do Salmo 139. Para onde poderia fugir da tua presença? Se subirmos ao alto mais extremo, ou se descermos ao mais profundo abismo, lá está Deus. Não é nos escondendo que obtemos o perdão de Deus, pelo contrário, é correndo para Ele, confessando e mudando de atitudes. Se você fizer isso, esteja certo, Ele o perdoa. Essa garantia não é minha, mas é do próprio Deus por meio de Sua palavra. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. É o que está escrito em 1 João 1, versículo 9. Portanto, se você estava na caverna por vergonha, receba o perdão de Deus, levante a sua cabeça e retome a sua vida com outras atitudes. Pode ser que você esteja neste lugar solitário por medo, como foi com Elias. O problema que surgiu parece bem maior que você. Então você pensa: e agora? Estou perdido. Preste atenção que mesmo no deserto, Deus não deixa faltar para você recursos, o cuidado dele, o amor dele por sua vida. Ele está dizendo com voz mansa e delicada, como fez com Elias: o que você faz aqui? Não te abandonei, não me esqueci das minhas promessas em sua vida. Quando olhar para os problemas for difícil demais, assustador demais, olhe para Jesus. Olhe para as promessas dele em sua palavra. Fale com ele em oração, chore aos pés dele. Ele certamente vai te ajudar a atravessar esse deserto e te colocará a salvo novamente. Mas pode ser que você esteja no deserto porque Deus quer te provar, como aconteceu com Jesus, que foi levado pelo Espírito ao deserto. Jesus, que passou pelo deserto, sabia que um dia você estaria lá. Sabia que seria muito difícil para você. Mas porque ele esteve no deserto, ele sabe quantas angústias nós vivemos ali. Ele caminha conosco sem nos largar por nenhum instante. Quando estamos sendo provados, Deus está nos aperfeiçoando, nos fazendo crescer. Mas nesse processo não estamos sozinhos. Ele caminha conosco cada passo. No deserto, na caverna, o diabo se apresenta. Se ele tentou o próprio Jesus, por que ele não faria isso conosco? Ele nos incute pensamentos como: você está abandonado, derrotado, você chegou ao fundo do poço, sua luta não terá vitória, Deus não te ama, olha o que está acontecendo com você. Porém, nada disso é verdade. Foi no deserto que Moisés viu a sarça ardente. Foi na caverna que Elias ouviu a voz mansa e delicada. Foi no deserto que Jesus venceu o diabo e depois os anjos vieram e lhe serviram. Sim, Deus está em desertos e cavernas, sempre que um filho dele está ali, atemorizado. Deus te cerca por todos os lados, como diz o Salmo 139. O Deus que te formou, que te conhece desde o ventre de sua mãe, Ele é poderoso para te acolher nesse deserto, te fazer atravessar esse período e te dar alegria novamente. Confie nele.